Olá, Ixi, não te vejo. nem eu tô te vendo. Tá preto. E eu tô vendo só eu. Tá vendo o que é? Só tô me vendo. E eu não tô te vendo. Poxa vida, Ai, Jesus. irmã. Tudo bom? Poxa vida, Bom eu não vou te ver, não. dia. Tá tudo inteiro, só eu. A tela inteira. Ai, peraí. Esqueci de pegar o vaso aqui pra eu colocar a Bíblia no celular. Ontem a gente teve testemunho também da live. Ah, é? Uhum. Porque. A irmã da nossa célula, ela falou assim que ela tava passando por um problema, né, uma dificuldade. Aí ela falou assim que tava chorando e tudo. E ela tava para resolver uma situação com uma pessoa. Hum, Aí ela falou assim que aí na hora a Michelle mandou a live para ela. Aí ela falou assim, quando ela abriu a live, ela falou assim que ela tava em prantos, chorando. Aí ela falou assim que foi tudo resposta para ela. ai, que bom. Ei, Samanta. Samanta entrou. Ei, Ei, Sam, Sam, bom bom dia, dia. amor. Isso foi ontem? Ela, que ela viu a live, não foi ontem, de ontem não. Foi outro dia. Benção. Que bom. Aí ela falou, aí ela falou assim, Karina, nossa, tudo que você tava falando. Ela falou assim que parecia. Ela falou que até apagou o que ela estava escrevendo. Que ela ia É, mandar pra pessoa. glória, glória a Deus. Hã? Dindinha, bom dia. Bom dia, tia. Foi aquilo que nós falamos, né, irmã? A gente não tem nem noção do É, não temos mesmo. que você tá fazendo. Como é que faz? A gente só lança o pão. É, E a gente mesmo entende, né? Tipo assim, ah, por que que eu tô aqui? é O Senhor sabe. O propósito é dele. verdade. Só estamos cooperando, né, para que flua. É. Acho que a sua sobrinha tá aí, ó, Ana Clara. Né, Ana Clara? É, Será Ana que Clara é ela mesmo? Piana. Eu acho que ela deve estar na escola. Eu acho que deve ser alguém usando o telefone dela. Ana Clara Pena Juliane. É ela mesmo. A não ser que ela tá na escola entrando, Deus que benção, irmão. né? Estamos mais Estamos suaves mais com uma pluma. Ô, Glória. Ai, Bom dia, amém. meninas. Sejam todas bem-vindas à nossa live. Hoje vamos estar lendo o capítulo 22 de Provérbios. Fernanda, bom dia, amor. Tive a honra de conhecer a Fernanda ontem na nossa célula. É, bom É dia, amiga, Fernanda. ela é amiga da Sami.
Bom te ver Seja aqui. bem-vinda, Fernanda, na nossa live. Ai, ai, só pelo Senhor mesmo. Deus nos ajude. É. Ai, ai, glória a Deus. Não é sobre nós, é sobre Jesus é Ele. Estamos bom. aqui na mesa com o Pai. Então é Ele que vai falar. É A gente verdade. mesmo não tem nada para acrescentar. É a palavra que fala, né? A palavra dele que é a vida, que nos traz vida. Então, a gente só está aqui no canal mesmo. Verdade. Então vamos, né? Começar, né, irmã? 8h10. Vamos. 8. Ora aí, então. Ai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Por aqui, mais uma manhã, realmente diante do Senhor, sentada à mesa com o Senhor, onde a sabedoria tem nos convidado realmente a sentar essa mesa, onde vamos nos deliciar com o banquete que o Senhor vai nos oferecer nessa manhã. Que a tua palavra, que é o alimento, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, vem estar nos alimentando nesta manhã. O Senhor é aquele que realmente alimenta a nossa alma, o Senhor é aquele realmente que encontra e preenche, Senhor, todo o vazio do nosso coração. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui juntas, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, realmente sendo um canal, realmente, do Senhor neste tempo. Pai, que a tua palavra, que não volta vazia, possa encontrar realmente corações nesta manhã, que realmente venha estar trazendo um renovo a cada pessoa que estará aqui, venha estar realmente trazendo vida. Pai, que o Senhor venha estar encontrando, Senhor, situações onde talvez as pessoas não sabem como resolver, mas que o Senhor venha estar solucionando, Senhor, venha estar realmente dando sabedoria para cada mulher aqui, Pai. Pai, eu coloco diante do Senhor este tempo, esta manhã, e que teu Espírito Santo esteja à vontade, Senhor. Vem estar nos conduzindo nessa manhã. Tudo que viermos a falar, Senhor, seja o Senhor falando através de nós. Nós colocamos diante do Senhor, entregamos diante do Senhor nossos poucos pães e peixes. Sabemos que quando colocamos realmente na mão do Senhor, o Senhor é aquele que multiplica. Pai, então, no nome de Jesus, nós confiamos em Ti, a nossa confiança é o Senhor, estamos aqui pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, seja honrado nesta manhã, seja honrado nesta live, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meninas. Hoje, né, nós vamos estudar Provérbios 22. E você que pode, né, você que consegue pegar a sua Bíblia aí para estar acompanhando com a gente. Vamos começar. Aí diz assim, o primeiro. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que há muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. E aqui a gente vê como que o Senhor, diante dele, existe uma igualdade, né? Diante do Senhor, porque no mundo existe uma diferença, né? Muitas das vezes da classe social, né? Então, quando a pessoa tem riquezas, tem dinheiro, ela acaba sendo honrada pela sociedade, né? Mas diante do Senhor, todos são iguais. Então, por isso que mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. E a graça é melhor do que riquezas e ouro. Então, ou seja, nos ensinando também a nossa reputação, que vale muito mais, né, do que grandes coisas de dinheiro financeiro. Né? Então, o Senhor, ele realmente ele traz Bom esse dia, Marisa. bom dia, bênção. Então, diante do Senhor, realmente o que vale mais, que é muito melhor, é a graça, né, do que qualquer coisa que nós conquistarmos nessa terra.
Então, tendo ele, nós temos tudo, né? Então, aí no versículo 2 diz assim: o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Então, mais uma vez, a gente vê aqui diante do Senhor, como o rico, como o pobre, todos fez o Senhor, né? E cada um vai receber conforme aquilo que ele semeia, né? Então, mas todos diante do Senhor são iguais. Tem pessoas que realmente, né, têm o dom, né, da prosperidade, e o Senhor, ele realmente, ele traz essa capacidade, mas ele ama realmente as pessoas que é esforçada, né, que trabalha, que corre atrás. Tem pessoas que ela quer prosperar, mas não se move, né? Então, ou seja, Bom acaba. dia, Michelle. Bom dia, Mi. Então, olha para você ver como que realmente. Quem? Ah, Fernanda. Bom dia, Fê. Então, diante do Senhor existe realmente essa igualdade. E o que destaca realmente cada um é aquilo que realmente é aquele que está disposto, né, a crescer. Aí no versículo 3 diz assim, ó, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, olha para você ver como que realmente o Senhor Jesus, ele começa a trazer para nós o discernimento da nossa vida, né? Provérbios é a vida em prática, né? Daquilo que a gente realmente vive aqui na Terra. Né? Então, o Senhor, ele vai trazendo para nós esse ensinamento. E ele quer realmente, através da palavra dele, nos avisar, né? Trazer o discernimento para a gente realmente não cair em ciladas, em armadilhas. Né? Então, por isso que ele diz, ó, o avisado, ele vê o mal e esconde-se, mas o simples a passam e sofre a pena. Né? Então, ou seja, olha para você ver como que a gente precisa, né, como a gente tem nessa jornada, né, descoberto tantas coisas que nos faz realmente desviar do mal. Né? Então, obedecer o seu ensinamento vai nos proteger. Né? Então, diante do Senhor, Ele quer o quê? Que nós se apartamos do mal, não se envolvemos no mal. Né? Então, por isso que quando Ele nos avisa, Ele coloca pessoas para nos orientar, Ele coloca pessoas para nos avisar. Então, o avisado, ele vê o mal e ele vai se esconder. Mas o simples, que muitas das vezes a gente acaba, na simplicidade, entrando em situações que vai acabar nos prejudicando. Então, e acaba o quê? Passando e sofrendo a pena, né? Então, o Senhor, ele sempre quer nos ajudar nessa terra, então, a caminhar. Bom dia, prima. Aí no versículo 4 diz assim, ó, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Olha como que é tremendo, né? Como que o Senhor realmente tem um galardão da humildade. A humildade é estar diante dele sempre reconhecendo a nossa dependência, né? Então, ou seja, porque realmente o Senhor, ele quer nos ajudar na caminhada aqui. Então, diante dele somos o quê? Humildes. Então, essa humildade de nós reconhecermos que precisamos, né, dele todos os dias, o fato de reconhecer essa dependência, a gente demonstra realmente para o Senhor essa humildade. Como ele mesmo disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Valéria, bom dia, meu amor. Então, diante do Senhor, a gente precisa ter essa humildade. E essa humildade é um galardão. Então, ou seja, nós vamos ser favorecidos por esse galardão do próprio Deus, de aprender com o próprio Deus a como caminhar nessa terra. Olha como que o Senhor, ele realmente quer endireitar o nosso caminhar, né? Conduzir as nossas vidas. Então, diante dessa humildade e do temor, que o temor é o princípio da sabedoria, então, diante da humildade, do temor, isso são riquezas e honra e vida para nós. Então, ou seja, olha como que o Senhor ele realmente tem esse caminho de riquezas, de honra, de vida
para aqueles que realmente é humilde, para aqueles que realmente coloca ele na frente, para conduzir a sua história, reconhecendo sempre que precisa de ajuda da parte dele. Então o Senhor, ele realmente, ele quer nos livrar de situações que nos fere, que nos machuca, que nos prejudica, que nós sabemos que lutamos contra o mundo espiritual. Então, no versículo 5, diz assim, ó, espinhos e laços há no caminho do perverso. Agora, o que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Olha para você ver como que isso é tão forte, como que Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom, Ele cuida de nós. Né? Então, Ele realmente, Ele nos mostra que esse caminho, né, do mundo das trevas é um caminho de laços, é caminho de armadilhas para nós, é caminho que nos fere, que nos machuca. Então, ou seja, quando nós entregamos, né, nossa vida, a nossa entrega realmente diante do Senhor, que a gente faz esse compromisso com Ele nos mostra realmente como precisamos guardar o nosso caminho. Então, por isso que ele diz, o que guarda sua alma, retira-se para longe desse caminho do mal. É por isso que não tem como a gente negociar, né? Existem dois caminhos, né? É o caminho do Senhor Jesus e o caminho do inferno. Então, ou seja, e esse caminho do mal, que nós já estamos, que é o do mundo, né? A gente precisa agora entrar no caminho de Deus, que é o caminho da palavra, do ensino, do direcionamento de Deus. Então, ele nos mostrou espinhos e laços há no caminho das trevas. Agora, o que guarda sua alma, ele retira-se longe desse caminho, onde que você se aparta do mal, onde que você desvia desse mal. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui nós sabemos, né, a importância de nós, pais, instruir nossos filhos, né, direcionar o caminho, né, que o Senhor está garantindo que ele não vai desviar. Mas é incrível também que quando nós, trazendo para nós esse ensino, a versão diz que proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Amém. É, porque acaba que se você não protege a sua alma, você o quê? Você acaba se afastando, né, do plano perfeito que Jesus tem para cada uma de nós. Né? Então, olha para você ver. E esse instruir o menino, eu queria trazer para nós, né? Porque diante do Senhor, nós, quando entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos uma criança, né? Precisamos aprender. Então, como é bom, e aí eu até fiquei pensando a respeito disso, como é bom o discipulado, ter uma pessoa que nos ajuda na caminhada. Né? Então, ou seja, você instruir, né, uma pessoa é o que ele está dizendo, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Então, ou seja, todas nós, quando nós começamos a ser o quê? Instruídas, direcionadas, realmente a gente não desvia desse caminho, porque a gente está sendo o quê? Conduzida para esse caminho. Então, como é bom a gente realmente, porque a sabedoria, né, como nós já falamos aqui, a sabedoria está na multidão de conselhos. Como é bom a gente ser aconselhada, ensinada, né? Por isso que diante do Senhor a gente tem que ter o quê? Essa humildade, reconhecer a nossa dependência, que estamos aqui aprendendo uma com as outras. Né? Então, como é bom ser instruída. Então, eu quero trazer esse versículo, né, trazendo para nós, realmente, porque diante do Senhor, quando nós começamos, somos menino. Né? Então, o Senhor, ele realmente ele quer nos instruir, né? Aonde que ele coloca pessoas realmente para nos ajudar. Então, até quando envelhecer, não vai desviar dele, porque a verdade realmente ela permanece dentro de nós, ela vai realmente conduzindo o nosso caminhar. Então, o rico, no versículo 7, domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, né, o Senhor, ele, né, trazendo realmente a reflexão, né, no sentido de colocar o rico e o pobre. Esse rico e o pobre, trazendo para a revelação da palavra, é porque diante do Senhor, né, todos nós estamos aqui na dependência. Né? Então, a gente sabe a importância de que nós somos pobres, né, no sentido de depender desse ensino do próprio Deus.
Então, ou seja, quando o Senhor ele vai trazendo um ensinamento para nós, ele vai trazendo o quê? Riquezas, né? Que acaba, esse ensino vai nos ensinando a crescer. Então, isso é riquezas da parte dele. Então, ou seja, e o rico, no sentido do, trazendo esse ensinamento, né, dessa riqueza, ele vai dominar sobre os pobres, ele vai ser um canal de vida para outras pessoas que ainda não entenderam. Então, é esse dominar, né, que o Senhor traz. Então, e é servo, aí diz, né, e os pobres, e toma emprestado. É servo do que empresta. Então, ou seja, o Senhor ele vai trazendo para nós, a cada dia mais, esse ensinamento que a gente precisa discernir o nosso caminhar. Né? Então, o que semeia a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, ó, para você ver como que é importante a gente entender aquilo que estamos semeando na vida das outras pessoas. Se semeamos mal, vamos colher mal. Né? Se semeamos o bem, vamos colher o bem. Então, o que semear perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Aí, novamente, né, que eu expliquei aqui a respeito do pobre, que o Senhor traz esse ensinamento, porque diante dele, né, somos todos pobres, né, precisamos, né, de ser alimentados por essas verdades. Né? Então, o que é de bons olhos será abençoado. Então, ou seja, conforme a gente vai encontrando as riquezas do Senhor, encontrando esse favor de Deus, encontrando esses ensinamentos, aonde que ele vai nos alimentando. Então, o que é de bons olhos será abençoado. E aí, porque deu do seu pão ao pobre. Aí, ou seja, a gente vai entendendo que a importância da gente compartilhar o nosso pão, né, para as pessoas, para todos. Né? Então, ou seja, nisso a gente vai sendo o quê? Abençoado quando você vai compartilhando do pão da palavra. Né? Então, lança fora o escarnecedor e se irá a contenda. E cessará a questão e a vergonha. Então, olha para você ver como que realmente a gente precisa buscar, né, lançar o bem, né, da palavra mesmo. Porque o escarnecedor, ele, quando a gente realmente se desvia desse lugar, a contenda sai. Né? Então, a gente precisa realmente cessar esse tipo de situações, né, diante de nós. A gente não pode realmente entrar nesses embaraços que o diabo trabalha. Né? Então, diante do Senhor, ele quer realmente nos lançar fora disso. Então, o que ama a pureza do coração e tem graça nos teus lábios, terá por seu amigo o rei. Então, olha para você ver como que é importante a gente amar, né, a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor ele quer limpar o nosso coração. Né? O nosso coração foi contaminado pelas trevas. Né? Então, o nosso coração precisa ser limpo diante do Senhor. Então, o que ama a pureza do coração, que ama se limpar diante da palavra, ele tem graça nos teus lábios, porque o Senhor, ele realmente ele quer limpar por dentro, né, para que a gente venha transmitir, né, a palavra dele. Né? Por isso que ele fala que a boca fala, o coração está cheio. Né? Então, como é bom a gente limpar o nosso coração para poder realmente falar da palavra dele. Então, o que ama essa pureza do coração tem graça nos teus lábios e terá por seu amigo o rei. Então, ou seja, a gente vai o quê? Ter uma amizade com a palavra, né, do Senhor. Né? Então, o Senhor, ele realmente ele tem esse ensino para nós tão lindo que vai nos purificando, nos limpando, arrancando de nós todo esse pecado que nos destruiu, né, do plano perfeito dele. Então, os olhos do Senhor conserva o que tem conhecimento, mas a palavra do iníquo ele transtornará. Então, olha para você ver como que diante do Senhor, a gente, né, já viu aqui que realmente Provérbios é os dois caminhos, né? Então, que a gente precisa escolher andar com Jesus. Por isso que a escolha é nossa de querer obedecer, de querer realmente entender. A gente busca o conhecimento. Então, os olhos do Senhor, ele conserva o que tem conhecimento. Conforme a gente vai buscando, a gente vai sendo o quê? Conservados pelo próprio Deus, que o Senhor ele vai nos ajudando a caminhar nessa terra. É tão incrível, porque o Senhor ele quer nos ajudar a caminhar, a prosseguir, a gente realmente não ter
a gente não se envolver em situações que não vai acrescentar em nada nas nossas vidas, né? Como que é bom a gente guardar esse conhecimento da palavra de Deus, porque o próprio Espírito de Deus, que é a palavra dele dentro de nós, começa a conduzir a nossa história, né? Então, ou seja, a gente precisa buscar todos os dias esse conhecimento do Senhor. Aí diz no versículo 3, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto nas suas ruas. Serei morto no meio das ruas. Então, ou seja, o preguiçoso, que a gente já até falou sobre isso também aqui, né? Porque diante do Senhor, se a gente não se levanta em buscar, se a gente sabe que a gente está aqui nessa terra lutando contra um mundo espiritual, contra a força das trevas, ele é mau. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Se a gente não se levanta, não se posiciona, que aí é onde o Senhor nos vê como preguiçosos, né? Que a gente não se posiciona. Então, ou seja, você vê o leão, você vê a situação difícil, mas você não se posiciona, a situação pode te matar, pode te destruir, né? E aonde que o diabo está aí para isso, né? Então o Senhor, ele não quer que a gente sofre a pena. O Senhor quer que a gente realmente se levanta. Então por isso que o preguiçoso, ele até vê, né? E ele diz, serei morto no meio das ruas. Então, ou seja, ele não se levanta, não se posiciona. Ele sabe do perigo, mas não sai desse lugar, né? Então isso aí o Senhor está trazendo realmente para nós, que isso acaba sendo uma preguiça, né? Para a gente não se alimentar disso. Né? Como que, diante do Senhor, a gente precisa desse esforço mesmo de orar, de ler a palavra, de buscar, de viver aquilo que Ele tem para nós. Porque os olhos do Senhor conservam realmente as nossas vidas, aquele que busca o conhecimento. Então, o buscar o conhecimento é como? Lendo a palavra, né? Se meditando na palavra, se aprofundando na palavra. Aí no versículo 14 diz assim, cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aí eu até estava lendo uma outra versão, diz bem assim, não. Esse aqui é o versículo 15. Então, ou seja, aqui a gente vê como que realmente a boca, né, tem um poder muito grande. Então, ou seja, o Senhor, conforme a gente vai se alimentando, né, de situações que esse mundo nos rodeia, isso acaba sendo uma cova profunda. Lembra que a gente até falou sobre isso, né, que é a língua maligna, né, que acaba nos envolvendo, e isso é cova profunda, né? Então, esse lugar é de destruição, né? Então, o Senhor falou também já conosco, né, que a palavra existe o poder da vida e da morte, né? Então, ou seja, olha para você ver como que é importante a gente purificar o nosso coração, como ele disse aqui, né? O que ama a pureza do coração, a gente tem que todos os dias limpar o nosso coração, para que a nossa boca venha sair palavras de vida, né? Porque a boca realmente das trevas são cova profunda, onde que muitas das vezes as pessoas começam a realmente comer daquilo que ela está falando. Então, olha a importância da gente saber como falar as palavras, né? Porque as nossas palavras têm muito poder. Então, ou seja, o Senhor, ele infelizmente, ele está mostrando, felizmente, né? Ele mostra para nós que a forma de como nós andamos, se a gente não se posicionar, a gente vai comer exatamente aquilo que nós estamos semeando, né? Então, por isso que ele falou, que semear a perversidade, cegará males. Então, ou seja, não tem como o Senhor nos livrar, né, de situações em qual nós já estamos o quê? Envolvidas e falando, se a gente não mudar o nosso falar. Então, ou seja, a gente tem que entender que as nossas palavras, ela libera o nosso destino, né? Então, ou seja, se a gente começa a profetizar aquilo que está na palavra, o nosso caminho será totalmente direcionado, conduzido para viver o melhor de Deus, né? Então, ou seja, a gente precisa frear os nossos lábios para entender que aquilo que eu libero, e é incrível, irmãs, que a fé, ela tem voz. A fé, ela tem ação. A fé, ela tem realmente um crer. Então, ou seja, a gente precisa declarar. A palavra, existe poder naquilo que nós falamos. Então, nós precisamos aprender a profetizar o nosso futuro. Porque Jesus comprou, né, um reino para nós. Jesus pagou um alto preço para que nós acessemos esse reino. Então, ou seja,
as dificuldades que nos cerca, né, que nós lutamos contra esse mundo espiritual, ele quer nos impedir de viver o que Jesus conquistou para nós. Né? Ele quer tentar de todas as maneiras que nós andamos por vista. E o justo, ele anda por fé. E andar por fé, você olha e vê aquilo que já está pronto ao seu favor. Né? Então, ou seja, por isso que o Senhor, ele quer mudar o nosso falar. Por isso que aquilo que você semeia, você realmente, aquilo que você está falando, aquilo que você está declarando até para a sua vida, né? Aquilo que você fala o tempo todo, isso são sementes que você vai se alimentar. Então, por isso que esse lugar de palavras de morte é cova profunda. E a gente vai se afundando. Né? Então, tem quantas pessoas ela pensa que realmente não vai dar nada certo para mim, eu não consigo, é muito difícil, realmente é uma situação muito complicada. Então, ou seja, isso vai ficando cada vez mais complicado, mais difícil, e você não sai desse ciclo. Né? Então, ou seja, a gente precisa aprender a declarar a palavra de vida. Não, o Senhor é comigo, vai dar certo, as coisas vão fluir ao meu favor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ou seja, você começa a declarar a palavra de Deus para a sua vida. Então, você vai trazendo realmente a existência. A gente precisa sair dessa cova profunda, porque o diabo quer o quê? Realmente nos embaraçar para a gente ficar preso nesse lugar. E cova é o quê? Realmente é um buraco, onde a gente não consegue se levantar. Mas quando você ama a purificação do seu coração, a pureza do seu coração, o Senhor vai o quê? Limpando dentro, né, de nós, e a gente vai aprendendo, e é onde que a gente vai aprendendo o quê? Falar da palavra dele. Então, ou seja, a gente realmente não tem palavra nenhuma. A palavra é dele. Então, a gente precisa o quê? Declarar a palavra dele. Não, se o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Maior é o que está em mim, maior é o que está em mim. Né? Não temas, eu sou contigo. Então, a gente não precisa temer, a gente precisa acreditar. Então, isso realmente é o que o Senhor tem para nós. Por isso que ele quer limpar os nossos olhos, para a gente andar por fé. Por isso que ele disse aqui, no versículo 9, o que é de bons olhos será abençoado. Então, ou seja, olha como que a gente precisa limpar o nosso olhar, porque tudo que a gente vê, se a gente andar por vista, a gente vai declarando o quê? Aquilo que a gente está vendo. E a gente precisa o quê? Mudar a forma de como olhar, ou ter o olhar da fé, de acreditar nessa palavra, e tá tudo ao contrário, mas você declara o que a palavra diz para nós, né? Pra gente. Então, ou seja, a gente precisa aprender isso, a declarar isso. Então, a estultícia está ligada ao coração do menino. Olha para você ver como que é. Incrível. Mas a vara da correção afugentará dele. Aí é esse versículo 15 que eu peguei outra versão, que eu achei bem interessante. Fazem tortuosos os caminhos do ímpio, mas o justo tem direito nos seus passos. Olha que coisa tremenda isso. Porque, ou seja, o pecado que entrou na terra nos distorceu, né? Entrou, todos nós pecamos. Né? Então, ou seja, e esse pecado, ele conduz os nossos caminhos tortuosos, né? Onde que nós, diante do Senhor, que nós vamos ser consertadas. Né? Então, essa palavra, ela vai nos consertando. Nós não sabíamos, né? A gente não sabe. Então, ou seja, por isso que diante do Senhor, a gente vai sendo o quê? Construído novamente. Porque é essa palavra que é a verdade. A gente não tem verdade. A verdade é a palavra. Então, ou seja, esse caminho tortuoso fazem os caminhos do ímpio. Então, ou seja, é o caminho que o diabo ele está sempre trazendo essa influência para a gente estar nesse caminho torto. Mas diante da justiça de Deus, porque nós fomos compradas, né? Hoje nós temos o direito, através dessa palavra, direito de ter acesso ao Pai, porque Jesus pagou um preço para nós, para a gente realmente hoje ter uma oportunidade de fazer diferente. Então, ou seja, por isso que hoje nós temos o direito, o justo, ele tem o direito nos seus passos, onde o Senhor nos deu novamente o governo, para a gente ser o que agora, as nossas decisões, andar de acordo com a palavra, onde que entra uma obediência. Né? Então, ou seja, aí quando nós
obedecemos ao que o Senhor pagou na cruz por nós, o ensino que ele entregou para nós, a gente começa o quê? Desviar do mal, a gente começa a ter discernimento, aonde que o diabo está trabalhando, aonde que o diabo está escondido. Isso é o quê? O Senhor vai organizando o nosso caminhar na terra. Ele não vai deixando a gente entrar em embaraços, ele vai realmente nos avisando antes, e a gente vê o mal e se esconde, aonde que o Senhor, ele começa o quê? Te conduzir, te direcionar. Então, ou seja, diante da palavra, é o que ele disse. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aí é onde que a gente não é enganada mais. A palavra de Deus, ela vai te organizando, ela vai te endireitando. Então é por isso que diante dessa palavra a gente é o quê? Eternamente aprendiz, que é onde que entra a humildade. Então essa humildade tem honra e tem galardão para nós. Então é o que ele falou aqui para nós. Então, ou seja, e o menino, né, que muitas das vezes não tem o conhecimento ainda, aonde que está ligado às emoções, ligado ao coração, ele não consegue discernir ainda. Então é por isso que é muito bom que eu trouxe esse discipulado, como é bom a gente ser o quê? Ensinada. Né? Tem pessoas que já passou por aquilo, então ela vai te ajudar na caminhada. Então é muito bom essa humildade de ouvir. Né? Então sempre tem pessoas acima da gente, no conhecimento, no entendimento, né? Pastores abençoados que nos ajuda tanto. Então, ou seja, o Senhor, ele coloca realmente pessoas para nos ajudar. Então, é isso que o Senhor, ele quer que nós aprendemos, porque o menino, ele acaba o quê? Ele acaba não tendo esse discernimento, né? Então, ou seja, por isso que ensina o menino o caminho que ele deve andar, ensina aquela pessoa que talvez está caminhando agora, né? Então, ou seja, não tem como a gente é até engraçado que o pastor, uma vez, ele foi e falou assim, todo mundo está recebendo a palavra, né? Igual na igreja. A gente vai na igreja, todo mundo está ali recebendo a palavra. Mas cada um está recebendo numa forma diferente. Né? Então, ou seja, é isso que realmente a gente vai aprendendo com o próprio Deus. Porque em cada momento, né, que nós estamos passando, cada um está numa fase, talvez já passou por aquela fase que você ainda não passou, o outro já passou. Então, ou seja, é por isso que é um ajudando o outro, literalmente. Né? Então, essa humildade que a gente sempre tem que ter diante do Senhor. E aceitando essa vara da correção, porque realmente a correção do Senhor, ela nos ensina para viver o melhor. A gente não sabe viver o melhor. É o próprio Deus que nos ensina como agradá-lo, como realmente se desviar de situações. Então, o que oprime o pobre para se engrandecer, aí novamente o pobre, esse pobre é aquilo que eu falei para vocês, né? Porque diante do Senhor somos pobres. Então, o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então, ou seja, olha para você ver como que a gente não é mais que ninguém. Né? A gente, diante do Senhor, diante da verdade, você pode ter uma classe social muito abençoada, né? Você pode ser até honrada pela terra, mas diante do Senhor a gente tem que ter essa humildade, porque o Senhor ama vidas, né? Então, ou seja, então a gente jamais pode oprimir alguém, né? Se sentir acima de alguém, né? Se sentir superior a alguém, porque o que oprime o pobre para se engrandecer a si mesmo, olha para você ver, isso realmente você depois vai ser empobrecida diante do Senhor. Né? Porque o Senhor, ele percebe o coração que se exaltando, né? Então, onde que o diabo está sempre por trás disso, da soberba, né? De você se sentir superior a alguém. Então, diante do Senhor, a gente não tem isso. Então, é ele que vai tirando isso de nós, né? Então, no 17, inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio e aplica o teu coração à minha ciência. Olha para você ver como, ó, inclina o teu ouvido e ouve a palavra dos sábios. Então, diante do Senhor, como nós precisamos aprender a ouvir, né? Muitas das vezes a gente quer falar, a gente quer realmente colocar para fora, mas sempre diante do Senhor, ele está nos ensinando o quê? A ouvir pessoas, a ouvir ensinos, né? Então, isso, o ouvir, ó, inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio e aplica, é onde que a gente falou também ontem, sobre o praticar a palavra, porque o Senhor, ele quer que nós praticamos, não somente ouvimos, né? Porque a sabedoria está na prática, e quando nós praticamos, a sabedoria desce. Né? Então, aplica o teu coração à minha ciência, que é o conhecimento da palavra dele. Porque coisa suave, se as guardares no teu coração, e se aplicares
aplicares todas aos teus lábios. Olha para você ver como que é tão importante o Senhor, Ele quer nos ensinar como se comunicar. Tem coisas que realmente estamos vivendo daquilo que nós falamos, né? Então, por isso que a gente precisa realmente deixar que o próprio Espírito de Deus mude o nosso falar, a nossa maneira de como falamos, declaramos, né? Então, ó, para você ver, porque esses ensinamentos é coisa suave, se guardares no teu coração e se aplicares todas aos teus lábios. Então, ou seja, a gente precisa aplicar para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Então, ou seja, através do conhecimento da palavra do Senhor, a nossa confiança vai vindo, né? Por isso que conforme a gente vai conhecendo, porque assim, para conhecer Deus é como? Conhecendo a palavra, que é Ele. Né? Então, ou seja, isso aqui a gente vai o quê? Descobrindo quem é Ele. Isso aqui é o caráter de Jesus. Né? Tudo que Ele realmente, quem Ele é. Por isso que Ele falou assim, a minha palavra testifica de mim. Então, o Senhor era o verbo, Ele se fez carne. Né? Então, Ele é a palavra viva. Então, ou seja, para que a nossa confiança realmente esteja no Senhor. Né? Então, ou seja, essa confiança Ele quer derramar em nós, para a gente realmente saber como conduzir. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento para te fazer saber as certezas das palavras da verdade, para que possa responder palavras de verdade aos que te enviarem? Olha para você ver que pergunta maravilhosa. Porventura, olha para você ver, o Senhor Jesus escreveu a palavra de Deus. Porventura, não te escrevi coisas excelentes, novamente, coisas excelentes tem nessa palavra. Olha, coisas excelentes acerca de todo o conselho do conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Então, ou seja, o Senhor, Ele realmente, Ele envia pessoas para que a gente possa ser esse canal dele. Então, ou seja, além do Senhor realmente revelar para nós essas coisas excelentes, Ele não quer que só fica para nós, Ele quer que nós transbordamos para que o reino dele cresça e a glória dele resplandeça sobre nós, sobre todos. Né? Então, ou seja, é isso que o Senhor Ele quer trazer para nós, a palavra da confiança da verdade. Existe realmente um exercício da confiança, né? A gente precisa ser totalmente exercitada nessa confiança que o Senhor tem para nós. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Né? Então, ou seja, diante do Senhor, a gente tem que andar com essa prudência, com esse cuidado, né? Porque tem gente que vai atropelando todo mundo, o negócio dela parece que ela está numa competição, e é uma competição com ela mesma. Né? Então, ou seja, a gente precisa entender que não precisa você atropelar ninguém, né? Não precisa você ficar alvoroçada, né? Tipo assim, a gente acaba, porque isso aí vem do pecado, essa competição, né? E diante do Senhor não tem essa competição, né? A gente precisa entregar o nosso coração realmente ao Senhor e saber que Ele cuida de nós, né? Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, né? E aos que o rouba, lhes tirará a vida. Então, ou seja, a pessoa que ela realmente não pensa no próximo, né? Ela acaba realmente, a vida dela também acaba sendo roubada, né? Porque ela não desfruta, né? Ela acaba não se alegrando nem com a vida dela, porque ela fica numa ansiedade, num desespero, né? Então, ou seja, ela fica, parece que realmente ela está numa competição, numa corrida, né? De desespero, né? Então, isso, o Senhor, Ele quer que realmente, Ele quer nos defender, Ele quer nos ajudar. Então, o nosso exercício sempre é exercer a confiança em quem? Um Deus que cuida de nós. Ele cuida, Ele nos livra, Ele nos protege, Ele não deixa faltar o pão. Ainda que Ele fala bem assim, ó, eu cuido dos passos, não vou cuidar de vocês. Então, Ele cuida de nós. A gente precisa entender isso. O Senhor, Ele cuida de nós. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomas um laço para a tua alma. Então, olha para você ver como as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, a gente precisa, quando o próprio Deus ele vai realmente alinhando a nossa vida nessa terra, a gente vai aprendendo, né, as palavras dele. Então, ou seja, ele quer realmente que nós começamos a discernir as pessoas que nós estamos
se envolvendo, né? Porque, ó, não acompanhas o iracundo, nem antes com o homem colérico, né? Pessoas que realmente tudo é na briga, tudo é na confusão, tudo é no estresse. Isso acaba você se contaminando, né, com esse tipo de conversas, né? Então, ou seja, pessoas desse tipo acaba que são influências, né, que a gente percebe, né, como que tem pessoas que têm uma dificuldade de se levantar, de mudar, de falar assim, não, eu preciso realmente de uma mudança. E o Senhor, como ele, né, ele falou aqui para nós, que a gente precisa realmente se desviar do mal. Então, ou seja, tem pessoas que ela não quer mudança, então, ou seja, não tem como você estar nesse meio, né? Porque o propósito do Senhor, ele coloca a gente com um propósito específico para cada pessoa, né? E o plano do Senhor é nos ajudar. Só que se aquela pessoa é muito endurecida, ela não quer ouvir e tal, o próprio Deus, ele deixa aquela pessoa um tempo perto, você fica perto daquela pessoa, automaticamente, daqui a pouco o Senhor, ele tira, né? Ele realmente ele vê que aquilo ali não vai ter propósito. Então toda a nossa amizade tem que ter propósito, né? Para andar realmente da forma que o Senhor ele tem para nós. Então, ou seja, da mesma maneira que ele quer salvar todos, mas se aquele ainda não quer, então ele vai realmente ele vai trazer uma nova oportunidade, mas que você não venha se contaminar. Então, ou seja, por isso que não acompanha os iracundos. Se não está tendo propósito, sai fora, né? Porque a gente precisa aprender a se relacionar realmente com propósito, né? Então, ou seja, para que aprenda, para que não aprenda as suas veredas e tome um laço para a tua alma. Então, ou seja, conforme a gente vai andando com pessoas que não têm propósito, daqui a pouco você se perde também. Aí daqui a pouco você perdeu todo o teu a sua busca ali que você tinha com o Senhor, porque é outros assuntos, as pessoas começam a falar outros tipos de coisa, não tem propósito, né? Acaba sendo uma vida que realmente não tem avanço com Deus, né? Então, ou seja, esse lugar aí é o laço para a tua alma, você vai acabar ficando preso e não vai sair desse lugar. Então, o Senhor, diante do Senhor, como nós estamos aqui, querendo ouvir a palavra, querendo ser ensinada pelo próprio Deus, né? A gente é rodeado realmente de pessoas, então o próprio Deus, ele começa o quê? Trazer esse alinhamento. Se não está tendo propósito, sai desse lugar. Se não está tendo realmente palavras que edificam, sai desse lugar. Ande por propósito. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Né? Então, você vê que realmente, como nós somos rodeados de relacionamento, né? Então, você vê, tem pessoas que a gente tem uma dificuldade de abrir mão, né? Porque a gente ama a pessoa e tudo, mas a gente pode continuar amando, pode continuar orando, mas se realmente, irmã, se a gente for dar as mãos para esse tipo de pessoas, aonde que a gente pode se perder, né? Então, ou seja, o que vale mais a pena a gente guardar a palavra realmente no nosso coração, porque a gente entende que realmente existe, né, uma guerra espiritual contra a nossa alma, e a gente precisa cuidar realmente da nossa alma, cuidar realmente da nossa caminhada com Cristo, para a gente não se corromper, né? Então, ou seja, aquele que permanecer até o fim, este receberá a coroa da vida. Então, existe um caminhar, existe um prosseguir, existe realmente um alinhamento. Então, até no meio das nossas conversas, a gente tem que ver se está realmente que tipo de palavra que está sendo lançada nesse meio, desse relacionamento que nós estamos envolvidos, porque Jesus ele está de olho. Então, ou seja, muitas das vezes a gente fala que quer compromisso com Deus, a gente quer o Senhor na nossa vida, mas diante de alguns amigos, ninguém nem sabe que talvez você é crente. Então, ou seja, olha como que isso é tão perigoso, porque o Senhor está de olho aqueles que realmente têm compromisso com Ele. Né? Então, ou seja, não esteja entre esses de mãos dadas, né? Porque realmente existem pessoas que ainda ela não quer sair desse lugar. Então, ou seja, se a pessoa não quer, mas você quer, você entendeu, você quer Jesus na sua vida, você quer avançar com o Senhor. Então, ou seja, não dá mão nesse tipo de pessoa, não. Abre mão, né? Vai para frente, foco, busca o Senhor e fala, Senhor, realmente eu quero avançar. Esse lugar não me traz mais, né, vida, esse lugar realmente é um abismo, é uma cova, realmente que eu não consigo me livrar desse lugar. Então, ou seja, a gente precisa, é a renúncia, é renunciar, é abrir mão mesmo e falar, Senhor, eu tenho um foco, eu tenho uma dedicação. É igual quando a gente é adolescente, quando a gente está na escola. Muitas das vezes a gente está lá, animada, brincando, leva o estudo na brincadeira, é aquele negócio todo. Mas tem um que está ali dedicado, estudando, se esforçando. Aí quando você se depara, o outro lá já fez faculdade, já prosperou, e você ficou lá para trás. Porque você acabou se distraindo, né? Acaba sendo mais ou menos isso na caminhada com o cristão. Muitas das vezes a gente está buscando o Senhor, mas não é na brincadeira, é no alvoroço, é na empolgação, achando que é legal, né? E a gente vai nessa animação. E aí o próprio Deus, ele quer o quê? Trazer para nós esse alinhamento.
porque ele tem um plano na nossa vida, ele tem um plano na sua vida. Ele quer que você prospere, ele quer que você avance, ele quer que você cresça, ele quer que você se desenvolva, ele quer realmente derramar bênçãos sobre a sua vida, ele quer que você seja a imagem e semelhança dele aqui na terra, ele quer realmente que você seja um canal de vida para ele. Então, existe realmente essa transformação de dentro para fora que o Senhor está fazendo em nós. Então, por isso que vale a pena a gente deixar o próprio Espírito de Deus alinhar o nosso caminhar, as nossas vidas. Então, se não tens com que pagar, por que tiraria sua cama de debaixo de ti? Não removas, aí vem, olha, isso aqui é muito forte. Não removas os limites. Não remova os limites antigos que fizeram os teus pais. Olha para você ver que a vida com Deus tem limites. Né? Nós precisamos entender que a nossa vida aqui tem limites. Se a gente ultrapassa os limites, aí é onde que a gente se... Aí o Senhor até tem uma palavra que o Senhor fala bem assim, se você passar do limite, a cobra te morde. Alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, a gente precisa entender que a nossa vida aqui é com limites. Né? Então, ou seja, nesse ensinamento aqui que a gente entende, porque quando a gente começa a buscar ao Senhor, o Senhor começa a nos ensinar e endireitar. Mas a tendência nossa é meio que cair no esquecimento. Né? Então, por isso que ele diz, não te retires os limites antigos, né? Que veio de Abraão, né? Que veio lá de trás mesmo. Aí eu não tem aquela palavra que o Senhor fala, né? Tudo passará. Oi, irmã? Os princípios, né? Exatamente, os princípios mesmo. Porque você vê, tudo passará, mas a minha palavra, ela não passa. Então, diante do Senhor, realmente, a gente precisa sempre obedecer os princípios de Deus. Porque esses princípios, realmente, é o que... Aí tem os pastores até falam, né? Se você quebrar os princípios te quebra. Porque, realmente, não adianta, o Senhor, a gente não tem como negociar. Né? A gente quer sempre tentar dar um jeitinho. Com o Senhor não tem essa. O Senhor ele quer nos alinhar. O Senhor quer nos endireitar. O Senhor realmente quer nos conduzir. E se a gente está num caminho de trevas, que realmente está aqui, né, nessa terra, que a Bíblia diz que quem age é o maligno, quem age é Satanás. Ele está por detrás, tentando nos tragar, tentando contra nós. Então, existem armadilhas para nós, existem situações que nos envolvem. Então, é melhor obedecer. Por mais que nós falamos assim, mas eu acho que não tem nada a ver. Tem muita gente que fala assim, não, a gente está em outra época, gente. Isso aí é coisa de antigo. Mas o Senhor fala, não retire os princípios, né? Os marcadores antigos, né? Que ele que realmente vai direcionar a nossa vida. Exatamente, olha para você ver. E é verdade, tá? Porque, igual, trazendo para nós mulheres, né? Quantas mulheres falam assim, mas isso aí é época antiga, agora, minha filha, não existe isso mais não, minha filha. Hoje é tudo igual, homem e mulher que é tudo igual, né? Aí vem o feminismo, que nós estamos o quê? Sendo bombardeadas o tempo todo. Você vai baixar para homem? Ah, minha filha, isso não existe mais não. Então, ou seja, a gente é bombardeada o tempo todo para sair desse lugar, né? Para sair da palavra dele. Né? Então, ou seja, e realmente o feminismo colocou o quê? Uma igualdade. A mulher hoje não baixa para homem. Né? Hoje a mulher, falar a verdade, ela faz mais coisa que o homem. E aí, hoje, por isso que muitas mulheres estão até num cansaço e sobrecarregada, porque a gente dá conta. E a gente não está aqui contra nós, a gente sabe que a gente dá conta. Só que diante do Senhor existe realmente uma hierarquia. E o Senhor, ele honra. Né? Então, para a gente receber as bênçãos do Senhor, é por isso que a gente anda contrário ao mundo. Né? Por isso que a palavra do Senhor, ela tem realmente limites, ela tem organização, ela tem disciplina. A gente quer viver as bênçãos? Tem, queremos viver o sobrenatural do Senhor, queremos, mas existe uma renúncia, existe, o caminho é estreito. No sentido de quê? De você renunciar, de você saber que os planos do Senhor são muito melhores, muito maiores para você. Então vale a pena obedecer, porque o mundo está ditando regras, o mundo está ditando influência. E se a gente realmente dá crédito ao que o mundo está dizendo, aí é onde que a gente começa a achar que a Bíblia é antiga. Ah, mas isso aí foi naquela época, hoje tudo mudou. E não é assim. Diante do Senhor não tem isso. Diante do Senhor, a Bíblia se renova a cada manhã. Ela tem realmente palavras de ensino para nós. E para a gente viver isso, a gente tem que credibilizar o que ela ensina, o que ela nos instrui. Então, aí diz assim, ó, no versículo 29, viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto.
não será posto perante os de baixa sorte. Olha para você ver como que o Senhor tem um desenvolver conosco, diante dos reis, diante de pessoas nobres, diante de pessoas que têm um entendimento. Outros tipos de palavras, palavras que realmente pessoas que querem crescer, que querem avançar, não aquelas pessoas que ficam naquela vida sempre, que não tem um foco, não tem um sonho, não tem um projeto. Não sei o que tirar a gente realmente de pessoas que realmente não quer sair desse lugar, e a gente precisa entrar nesse lugar de diligência, de se olhar mesmo, falar assim, eu quero uma santidade contigo, eu quero um compromisso de verdade, chega de viver uma vida mais ou menos com Deus, vamos viver uma vida realmente de disciplina, de santidade. Senhor, purifica os meus lábios, purifica o meu coração, purifica os meus ouvidos, não é tudo que eu vou estar vendo, não é tudo que eu vou estar ouvindo, tipo de más conversações, palavras torpes, palavras que não edificam, xingamentos. Tem crente que xinga, gente, você acredita nisso? Tem gente que xinga, acha normal. Então, ou seja, o Senhor, Ele quer realmente trazer essa disciplina para nós, esse freio nos nossos lábios, para que a gente venha realmente ser conduzida, direcionada para uma vida em abundância, e só quando nós obedecemos os teus ensinos. Olha para você ver, o Senhor tem um plano lindo para nós. Olha o plano dele, que colocar as nossas vidas diante dos reis, e não colocar a gente em baixa sorte. O Senhor realmente Ele quer nos elevar. Para quê? Porque o nome dele seja glorificado, o nome dele vai ser honrado através das nossas vidas. Né? Então, que nós possamos todos os dias realmente buscar, entender que por mais que o mundo tenha oferecido tantas coisas, tantos prazeres, tantas riquezas, né, que acaba sendo um engano, né, mas nada disso preenche. Realmente o que vale a pena é obedecer essa palavra, é viver essa palavra, é amar essa purificação das atitudes, para que realmente, né, os nossos lábios, a nossa vida, a nossa conduta, as nossas atitudes venham a ser para glorificar ao Senhor. Por isso que Ele realmente quer trazer para nós esse entendimento, porque Ele tem coisas excelentes, conselho, conhecimento, Ele tem certeza, palavras da verdade, palavras vivas, palavras que realmente nos impulsionam para crescimento. Por isso que Ele fala, prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, o Senhor tem esse prosseguir conosco, em nome de Jesus. E o versículo diz até aí. Então, viste um homem diligente na sua obra? Então, ou seja, tem recompensa. Tem recompensa. E a recompensa realmente será posto os reis, né? O Senhor tem esse lugar de rei, que é você reinar na sua vida, reinar nas suas emoções, reinar na circunstância. Isso é um reino, né, que o Senhor traz para nós. Né? E não, você não será posto perante os de baixa sorte. Porque realmente, quando nós buscamos, né, essa diligência, é esse lugar que Ele tem para nós. Fala aí, irmã, um pouquinho também. Amém. Glória a Deus. Ó, a gente já colocou, no que você estava falando referente ao feminismo, né? A gente já colocou, o tal empoderamento, né? Onde muitos casamentos estão falindo, realmente. E ontem eu estava no culto vendo a Angel, né? E ela falou uma frase que realmente o Senhor Ele não precisa de mulheres empoderadas, Ele precisa de mulheres rendidas. Né? Então, quando realmente nós nos rendemos ao Senhor, nós temos esse coração humilde, né? Nós não vamos mudar os marcadores, né? Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores, ou seja, os princípios realmente, né? Então, que nós não venhamos, né, nos envolver neste mundo que realmente quer que... A gente sabe o poder que a mulher tem, né? E o poder dela é de vida e de morte, né? Então, a gente sabe o poder realmente que nós, mulheres, temos de influência, realmente. Né? E a gente, se a gente olhar para o mundo mesmo, a gente vai olhar e falar assim, não, eu não preciso de homem, porque a mulher faz tudo mesmo. Né? Mas nós precisamos, o Senhor precisa de mulheres rendidas, realmente, para que seja realmente uma resposta nessa geração, né, mulheres realmente que luta pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, né, e é tão incrível, porque também eu quero destacar um versículo aqui, falando assim no 24 e 25, ó, não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente,
pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigos, né? Então, como que o ambiente que a gente vive, ele nos molda, né? Então, por isso que Sim. nós precisamos estar atento realmente a todo ambiente que a gente convive, Sim, bom. porque a gente vai ser modelado por aquele ambiente, igual tá aqui, ó, pois aprenderá a ser igual a eles. E a gente, o ser humano, ele é influenciado, né? E ele é influenciado no meio onde ele vive, né? Então, se nós estamos inseridos em ambiente realmente de briga, pessoas que não querem nada com nada, automaticamente isso é natural, automaticamente a gente vai começar também a ter esse mesmo tipo de comportamento. Então, por isso o Senhor ele nos dá realmente esse discernimento realmente da gente começar a decidir o que a gente quer viver e realmente ser intencional nas nossas escolhas, nas nossas amizades, realmente ver se aquele ambiente não está mais nos favorecendo, realmente não quero mais, eu quero outra coisa. E a pessoa ela é livre realmente para viver o que ela quer. Porque se você quer Irmã, viver tá algo falhando diferente, você e falando. Tá falhando você falando. falhando, Né? então amém. Né? Então, irmã, ora aí. Amém. Glória a Deus. Mas assim, eu não cheguei a ouvir o que você falou. Não tem Mas, problema não. então, para que realmente, para que a nossa confiança esteja no Senhor, né, que a gente venha realmente aplicar essas palavras no nosso coração, porque é coisa suave, e se guardares no teu coração e se aplicares todas aos teus lábios. Então, o Senhor realmente, Ele quer que nós aplicamos essa palavra e vivemos, né, esse tempo novo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus é lindo e tem coisas maiores para realizar em nosso meio. Vamos orar, então, para a gente encerrar a nossa live de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esses ensinamentos, meu Pai. Ah, Pai querido e Pai amado, é no nome de Jesus, meu Pai, que eu te louvo, Senhor. Sabemos, meu Pai, que a Tua palavra, ela realmente, ela vai endireitando os nossos caminhos, Pai. Ela vai nos ensinando, vai nos conduzindo, vai realmente aplainando nossos corações. Que possamos, Pai, abrir mão de tudo aquilo, Pai, que nos afasta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, não queremos dar as mãos para este lugar, Senhor, que nos prende, mas queremos soltar este lugar, Senhor Jesus, que não edifica, Senhor, que não acrescenta, que não nos ajuda, Senhor, a romper tudo aquilo, Pai, que nos prende. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que esta palavra, Senhor, que nós lemos aqui, Senhor, sabemos que coisas excelentes o Senhor tem para nos revelar, para nos mostrar, para nos desenvolver. E como é bom aprender contigo. Como é bom, Senhor, aprender com a tua palavra, porque ela realmente tem um poder de transformar os nossos pensamentos. Pai, tem o poder, Senhor Jesus, de realmente mudar as nossas atitudes. E queremos, meu Pai, ser levantadas neste tempo, Senhor, com um coração humilde, com um coração, meu Pai, que ama o Senhor, que reconhece a nossa dependência. Coloca dentro de nós, meu Pai, essa dependência todos os dias, para que possamos, meu Pai, avançar com o Senhor. Ah, Pai querido, é no nome de Jesus que eu te peço, Espírito Santo, que essa palavra, Senhor Jesus, possa, Senhor, ser, meu Pai, neste tempo, Senhor, florescer na vida de cada mulher. Que essa palavra, Senhor, venha levantar o espírito, venha realmente trazer discernimento, venha trazer clareza, venha romper todas as dificuldades que têm realmente aprisionado as pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, para que possamos avançar, como o Senhor mesmo disse aqui nessa palavra, Senhor, porque o Senhor tem uma diligência para nós. O Senhor, Pai, quer que nós realmente, Senhor, nos comportamos conforme o Senhor nos ensina. Para quê, Senhor? Porque o Senhor tem um lugar, Senhor, para nos elevar. É no lugar dos sábios que o Senhor quer nos colocar. Ah, Pai, é
esse lugar, Senhor, que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Um lugar, meu Pai, onde a sabedoria do alto estabelece sobre nós. Aonde, Pai, a sabedoria do alto, Senhor, que vai realmente conduzir as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Nos dê, meu Pai, essa vigilância, esse olhar todos os dias, para que possamos obedecer a tua verdade e andar conforme o Senhor tem como nos ensinar e nos direcionar. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Espírito Santo, que essa influência, Pai, das trevas, Senhor, que muitas das vezes nos cerca, Senhor, roubando de nós, meu Pai, esse governo e esse domínio, para não governar as nossas emoções, para não ser conduzidas, meu Pai, naquilo que é certo. Pai, em nome de Jesus, que nada, Senhor, venha nos prender, porque como a sua palavra que nós lemos aqui, meu Pai, hoje, diante da justiça, temos o direito, Pai, de realmente ter decisões, tomar decisões e ser guiados pelas nossas decisões. Pai, essas decisões que nós, Pai, temos diante do Senhor, nós escolhemos obedecer a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que toda dúvida, que toda incredulidade, que tudo, Pai, que nos cerca, tudo, Senhor, tentando, Senhor, para que nós venhamos, Pai, ser levados por esse caminho tortuoso. Pai, nos tira deste lugar, Senhor. Arranca, Senhor Jesus, com a tua palavra dentro de nós, meu Pai, esse discernimento, para que possamos, meu Pai, viver a tua plenitude naquilo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, meu Pai. Porque o Senhor realmente, Pai, tem um lugar de reino, tem um lugar de honra, tem um lugar de alegria, tem um lugar de bonança. O Senhor tem um lugar, meu Pai, de regozijo. Em Ti, meu Pai, é uma vida plena. Em Ti, meu Pai, é uma plenitude, Senhor. E queremos ser levadas para este lugar da Tua plenitude, aonde nada nos falta, aonde é leve, aonde é alegria, aonde há paz, meu Pai, que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, ser com cada uma de nós, meu Pai, neste dia, conduz os nossos passos, Pai, organiza, Senhor, os nossos pensamentos, coloca tudo no seu devido lugar, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos dê um dia abençoado na Tua presença, eu oro te louvando e te agradecendo e crendo que coisas maiores virão. Eu já declaro, Senhor, na vida de cada uma que está nessa live, participando desde o início, Pai, que coisas maiores virão. Pai, elas experimentarão coisas excelentes da Tua parte. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, elas vivendo coisas que elas nunca viveu. Pai, eu declaro sobre a vida das minhas irmãs, Pai, das minhas amigas aqui, em nome de Jesus, meu Pai, elas tendo experiências convictas contigo. Essa verdade e essa confiança, meu Pai, sendo a sua base. Pai, em nome de Jesus, Pai, firma, Senhor, as nossas raízes diante dessa palavra, para que não venhamos oscilar, Senhor, uma hora estamos bem, uma hora não estamos. Pai, no nome de Jesus, porque diante do Senhor existe realmente, Pai, um avançar, um prosseguir, um caminhar, Senhor, e não queremos, meu Pai, ficar paralisadas. Queremos, meu Pai, ser guiadas pelo Teu Espírito. Pai, então nos conduza, nos leva, nos direciona, nos empurra para esse propósito lindo que o Senhor tem para cada uma de nós. Pai, eu declaro sobre a vida das minhas irmãs, meu Pai, o discernimento espiritual, o se levantar, o se posicionar, o viver, Senhor, e o obedecer a Tua palavra. Desça sobre nós, meu Pai, este coração obediente, porque a rebeldia veio de Satanás, a soberba veio de Satanás, e não queremos ser corrompidos com essa voz das trevas, meu Pai, que muitas das vezes nos coloca como estamos certos. Mas diante do Senhor, meu Pai, estamos aqui querendo aprender com o Senhor. Queremos, Pai, realmente, Pai, todos os dias, ter essa dependência, entender, Senhor, que o Senhor que governa as nossas vidas e é o Senhor que endireita o nosso caminhar. Pai, muito obrigado, Jesus. É que eu oro, Senhor, te louvando e te agradecendo e já contemplando as maravilhas que o Senhor tem para cada uma de nós.
É no nome de Jesus, Pai, nos leva para este avivamento, para sermos, meu Pai, cheias da tua glória e da tua graça, do teu mover, Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, na unidade, na força do Senhor, Pai, aonde o corpo do Senhor será bem ajustado, bem aplainados, para que realmente a glória do Senhor resplandeça sobre nós. Pai, que o Senhor seja o cabeça da tua igreja, aonde, Pai, queremos, meu Pai, realmente andar contigo, andar conforme aquilo que o Senhor escreveu para nós andarmos, meu Pai. Pai, coloca em nós, meu Pai, este coração obediente. Limpa a nossa alma, meu Pai, de toda a sujeira do diabo que tem lançado sobre nós até aqui, Senhor. Queremos amar a correção, queremos amar a purificação da tua palavra. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. E eu creio, Senhor, como a tua palavra, Senhor, era um rio que flui, Senhor Jesus, que realmente limpa a nossa alma. Limpa, Senhor, para que possamos ser a fonte de vida, Senhor, na vida de outras pessoas. Para que possamos realmente entender, Senhor, que aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos, aquilo que nós semeamos, meu Pai, tem um poder de multiplicação. E, Pai, queremos realmente, meu Pai, profetizar as tuas palavras para vivermos, meu Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que já está disponível para nós. Eu oro, Senhor, colocando diante do Senhor este momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por este momento, por essa presença gloriosa, que o Senhor realmente se faz presente em nosso meio. Muito obrigado, Jesus, é que eu oro te louvando e te agradecendo por essa rica oportunidade. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, menina. Bom dia Tira para uma foto você. aí. Eu não tenho como tirar, não, que eu não te vejo. E também não te vejo? Então vai ficar sem foto. Tá preto. Então tá bom. Liliamara, você tá vendo as duas? Até Você tá vendo as amanhã. duas? Será que a Liliamara tá vendo nós duas? Então tira aí, Liliamara. Tirou? Amém. Beijo, irmã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.